A farda deveria representar proteção, especialmente quando a pessoa abordada está confusa, limitada, assustada ou sem poder real de reação. Mas, em alguns casos, essa diferença de força vira justamente a brecha para abuso, mentira, violência e chantagem, de abordagens forjadas a vítimas ignoradas em sua vulnerabilidade. Estes são os policiais flagrados, aproveitando-se de pessoas que não tinham como se defender. 2 de outubro de 2018, Houston, Estados Unidos. No Toyota Center, um sargento da polícia fazia a segurança de um show do Drake com o grupo Migos. Ele estava fardado em serviço ali para proteger quem tinha ido ao show. Só que uma espectadora posicionada acima dele percebeu uma coisa estranha. A atenção do agente não estava no público, estava no celular. Segundo ela, o sargento fotografava e aproximava a imagem de uma mulher que dançava mais à frente, aparentemente sem perceber. O ponto mais pesado era justamente o uniforme. Quem deveria transmitir segurança aparecia quebrando essa confiança no meio da arena. A gravação foi publicada nas redes sociais e se espalhou rápido. A mulher que filmou disse que ele não parecia imaginar que a tela podia ser vista de cima. Depois ela encontrou a mulher fotografada no banheiro do Toyota Center e contou o que tinha visto. Na hora, a reação dela foi tratar aquilo como algo sem importância. Fora dali, a repercussão foi bem maior. O Departamento de Polícia de Houston afirmou publicamente que aquelas ações não combinavam com o comportamento esperado de seus agentes. A corporação abriu uma investigação interna, mas não divulgou o nome do sargento, nem informou qual punição ele recebeu. O caso só apareceu porque uma espectadora olhou do lugar certo, gravou e levou a situação adiante. Sem esse registro, ele provavelmente teria terminado o serviço e saído do show sem ser questionado. Em 11 de fevereiro de 2026, Kathleen Thomas foi parada em Lake Worth Beach, na Flórida, Estados Unidos. Era uma fiscalização contra motoristas usando o celular ao volante. Só que a justificativa do agente Yosvani Quesada veio com um problema enorme. Ele disse que tinha visto Kathleen segurando e mexendo no aparelho com a mão direita. Kathleen nasceu sem o antebraço e sem a mão direita. Ela mostrou a própria limitação física e deixou claro que a cena descrita por ele não poderia ter acontecido daquele jeito. Mesmo assim, a abordagem continuou. O agente tentou ajustar a explicação. Disse que talvez não fosse exatamente a mão direita, mas manteve que ela estava usando o celular. Depois pediu que Kathleen jurasse por Deus que não estava com o aparelho. Quando ela levantou o braço direito, ele recusou o gesto e mandou levantar o outro. Kathleen recebeu uma autuação de $116 por uso de dispositivo móvel ao volante. Ainda ali ela voltou ao ponto central. Ele tinha dito que viu a mão direita dela segurando o celular, e o agente confirmou. Meses depois, Kathleen pediu e divulgou as imagens da câmera corporal. O caso repercutiu nas redes e em 27 de maio de 2026, um dia antes da audiência marcada, o próprio agente pediu o arquivamento da infração, alegando falta de provas. Em 20 de maio de 2023, Angelia Hall, de 59 anos, foi encontrada desorientada entre carros numa avenida movimentada de Loveland, no Colorado, Estados Unidos. A polícia não tratou aquilo como uma ocorrência comum. Angelia foi colocada sob custódia protetiva, usada quando a pessoa parece estar em surto ou sem condições de se manter segura. O caso mudou de tom no Medical Center of the Rockies, para onde ela foi levada para avaliação. Mesmo algemada e sentada, Angelia começou a hostilizar funcionários e policiais. Era uma situação tensa, mas ainda envolvia uma mulher vulnerável cercada por agentes treinados. Então ela cuspiu na direção do policial Russell Maranto. Depois disso, Maranto reagiu atingindo o rosto de Angelia. A própria polícia reconheceu que a resposta foi desnecessária. O chefe Tim Doran divulgou as imagens em nome da transparência e pediu desculpas à comunidade, dizendo que aquele tipo de conduta não seria tolerado no
departamento. 3 dias após o episódio, Russell Maranto foi demitido. Ele estava na corporação desde junho de 2022. Angeli acabou acusada de cuspir e Maranto foi a julgamento por uma acusação criminal de 3º grau, equivalente a uma lesão leve. No tribunal, o ex-policial afirmou que não agiu por vingança. Disse que tentou redirecionar o rosto dela para evitar novos cuspes, algo que não colou muito bem, afinal, as imagens mostram outra situação. Em agosto de 2024, o júri levou menos de 1 hora para decidir e declarou Maranto inocente, mas a decisão administrativa já tinha sido tomada. Ele perdeu o cargo por causa do que ficou registrado na câmera corporal. Em 2018, em Jackson County, na Flórida, Estados Unidos, o policial Zachary Tyler Wester começou a chamar atenção por um detalhe simples demais para ser ignorado. O nome dele aparecia muitas vezes em abordagens que terminavam com supostas provas encontradas. O roteiro se repetia. Um motorista era parado por algo pequeno, o carro era revistado, algum material ilícito aparecia e a pessoa acabava sendo levada. Segundo a acusação, não era excesso de abordagem. Wester escolhia motoristas vulneráveis, desligava ou manipulava a câmera corporal por alguns instantes e depois apresentava material ilícito que já estaria escondido na mão dele. Em uma parada, Steven Van, que tinha saído recentemente da cadeia, aparece sem entender o que o policial dizia ter encontrado. Em outra, Teresa Odom reage confusa enquanto Wester mexe no veículo dela. A câmera que deveria proteger a verdade acabou registrando justamente as falhas que colocariam Wester no centro do caso. E o impacto não ficou só nos autos. Benjamin Bowling, uma das vítimas, perdeu temporariamente a guarda da filha pequena depois que Wester afirmou ter encontrado material ilícito no carro dele. Uma prova forjada podia desmontar uma vida inteira antes mesmo de alguém conseguir se defender. Quando o caso veio à tona, autoridades da Flórida derrubaram cerca de 120 processos ligados às abordagens de Wester. Ele foi detido em 2019 e em julho de 2021, condenado por 19 acusações, incluindo fabricação de provas, detenções ilegais e falso testemunho em casos com vítimas específicas. A pena foi de 12 anos e meio em prisão estadual. Depois, uma condenação técnica por associação criminosa foi anulada em recurso, mas as gravações feitas pelo próprio Wester continuaram sendo parte central do caso. Em Charlotte, na Carolina do Norte, no dia 14 de março de 2024, o policial Henry Chapman foi chamado para uma parada por excesso de velocidade. O motorista era Moncrief Moon, e a ocorrência, que parecia comum, mudou de peso quando os agentes descobriram que havia um mandado federal em aberto contra ele. Moon foi detido. Com ele, havia quase $8.000 em espécie, separados em maços com elásticos. Para evitar dúvidas, os policiais começaram a contar e registrar o dinheiro ali mesmo, na frente dele. Só que Moon percebeu algo estranho. Ele disse que ouviu o elástico de um dos maços arrebentar e passou a acusar Chapman de ter mexido no dinheiro e colocado parte dele dentro da viatura. No começo, podia parecer só a reclamação de alguém sendo levado, mas Moon insistiu. Ele pediu que os outros agentes verificassem a porta do motorista. Quando a viatura foi revistada, os supervisores encontraram $900 no compartimento interno da porta, 9 notas de 100. A denúncia, que parecia improvável, virou o centro do caso. O policial que deveria ajudar a registrar o dinheiro passou a ser investigado. Chapman pediu demissão no dia seguinte. Em setembro de 2024, aceitou um Alford Plea, um acordo nos Estados Unidos em que a pessoa não admite culpa, mas reconhece que as provas poderiam levar a uma condenação. Ele recebeu 2 anos de liberdade condicional supervisionada e teve que concluir um curso de intervenção comportamental. Moon continuou respondendo ao mandado que já existia contra ele, mas naquela ocorrência, os $900 só apareceram porque ele insistiu em ser ouvido.
em Seaman, uma pequena vila de Ohio, nos Estados Unidos. O policial James Stokes estava de serviço em 14 de julho de 2023, quando usou a própria farda para pressionar um homem que ele já conhecia. A história começou com uma caminhonete pessoal de Stokes. A vítima tinha dirigido o veículo e o policial passou a usar isso como ameaça. Se o homem não aceitasse encontrá-lo de maneira íntima, ele poderia registrar uma ocorrência e ainda dizer que ele estava dirigindo sem habilitação. O mais grave é que tudo acontecia durante a patrulha. Stokes falava ao telefone, mandava mensagens, insistia para que o homem fosse até a delegacia e deixou claro que poderia abrir uma acusação por uso não autorizado de veículo. Depois, segundo a investigação, ele ainda saiu da área onde deveria trabalhar e dirigiu cerca de 20 minutos até uma loja de penhores para confrontar a vítima. O caso veio à tona porque Stokes esqueceu a câmera corporal ligada. O equipamento registrou as ameaças, os comentários pessoais e a ida dos dois até a delegacia. Quando as imagens foram vistas numa auditoria de rotina, o chefe da polícia entendeu que não era só uma falha de conduta. Era um policial usando tempo de serviço, viatura, banco de dados e autoridade para interesse próprio. A investigação também apontou que Stokes acessou ilegalmente o sistema oficial da polícia para buscar informações da vítima. Confrontado por agentes, ele admitiu ter tido um envolvimento pessoal com o homem naquele dia. Stokes foi afastado, perdeu o cargo e acabou condenado por peculato em serviço, que é usar a função pública de forma indevida, e por uso não autorizado de banco de dados policial. A pena foi de 180 dias na cadeia do condado, 3 anos de liberdade condicional, serviços comunitários e multa de $2.000. Brady Mistick tinha 24 anos quando foi parado pela polícia em 17 de setembro de 2019 em Idaho Springs, no Colorado, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, o motivo era uma infração simples. Ele teria passado por uma placa de pare perto de uma lavanderia, mas havia um ponto essencial ali. Brady era totalmente surdo, não lia lábios e se comunicava por escrita ou pela língua de sinais americana. Quando a viatura parou atrás dele, as luzes fortes bateram no rosto. Ele se assustou e saiu do carro sem ouvir nenhuma ordem. Para os policiais, aquilo foi tratado como desobediência. Para Brady, era confusão pura. Ele levantou as mãos vazias e tentou explicar do jeito que conseguia. Depois, já algemado, Brady foi levado ao hospital. Lá, tentou contar que não tinha entendido o que os agentes mandavam fazer, justamente porque não ouvia e porque as luzes o tinham assustado. Mesmo assim, foi acusado de avançar contra um policial e de resistir à prisão. Brady passou 4 meses detido no condado de Clear Creek, sem intérprete de língua de sinais, o que dificultou até a conversa com a própria defesa. Quase 2 anos depois, em julho de 2021, todas as acusações foram retiradas e arquivadas. O caso também teve consequência dentro do departamento. Em abril de 2023, o condado aceitou pagar $255 mil de indenização a Brady Mistick. Daniel Ken Holtzclaw era policial em Oklahoma City, nos Estados Unidos. Entre 2013 e 2014, segundo a investigação, ele usou o distintivo para abordar mulheres vulneráveis, principalmente mulheres negras de bairros pobres, muitas com passagens anteriores pela polícia. Por fora, a imagem era de disciplina, ex-jogador universitário de futebol americano, patrulheiro, uniforme alinhado. Mas, para os detetives, havia um padrão cruel nas abordagens. Ele escolhia mulheres que talvez não fossem levadas a sério se denunciassem. O caso começou a virar quando uma mulher de 57 anos foi parada por ele numa abordagem de trânsito e procurou a polícia logo depois. A partir daí, os investigadores revisaram registros, cruzaram paradas feitas por Holtzclaw e encontraram um detalhe decisivo: material genético de uma das mulheres na parte frontal da calça do uniforme dele. Em 10 de dezembro de 2015, no tribunal, o júri declarou Holtzclaw culpado em 18 das 36 acusações. As condenações envolviam crimes graves contra a dignidade das mulheres, incluindo ato íntimo forçado. Era também o dia em que ele completava 29 anos. Enquanto a leitura continuava, Holtzclaw baixou a cabeça e chorou. Na sala, familiares e mulheres que denunciaram acompanhavam cada palavra. Em janeiro de 2016 veio a pena, 263 anos de prisão e de forma consecutiva, ou seja,
seja, uma pena depois da outra. Na prática, uma vida inteira preso. A defesa tentou recorrer, mas em março de 2020, a Suprema Corte dos Estados Unidos recusou-se a analisar o recurso final. Holtzclaw permaneceu preso em Oklahoma. Karen Garner, em Loveland, no Colorado, era uma senhora de 73 anos com demência. Em 26 de junho de 2020, ela saiu de um Walmart sem pagar itens que somavam quase $14. Era uma ocorrência pequena, mas, segundo o relato, o policial Austin Hopp tratou aquilo como se fosse um confronto. Em menos de um minuto, Karen foi parar no gramado, com os braços presos para ser algemada. Ela saiu dali com um braço quebrado, o ombro deslocado e o punho lesionado. E ainda ficou cerca de 6 horas trancada na delegacia, sem atendimento médico. A parte que mais revoltou a família veio depois. Nas imagens internas, Hopp aparece rindo, gesticulando e comentando a própria abordagem. Outros agentes também tratam a cena com deboche, falando da idade de Karen e até do momento em que perceberam o ferimento. Para a família, aquilo mostrou que o problema não foi só o que aconteceu na rua, foi também a indiferença quando Karen já estava machucada e sob custódia. O caso foi parar na justiça. Em 2022, Austin Hopp, já ex-policial, foi condenado a 5 anos de prisão por agressão de 2º grau. A policial Daria Jalali recebeu 45 dias de cadeia e 3 anos de liberdade condicional por não intervir e por omissão. A cidade de Loveland também fechou um acordo de $3 milhões com a família. Karen passou a precisar de cuidados constantes e morreu em 27 de novembro de 2023, aos 76 anos, por complicações da demência. Stephanie Lazarus era policial em Los Angeles, e o caso de Sherry Rasmussen ficou parado por mais de 20 anos, perto demais de quem deveria estar longe dele. Em 24 de fevereiro de 1986, em Van Nuys, nos Estados Unidos, Sherry, uma enfermeira de 29 anos, foi encontrada sem vida dentro de casa. Ela tinha se casado havia poucos meses com John Ruetten, ex-namorado de Stephanie. Na época, a investigação tratou o caso como um assalto que saiu do controle. A família de Sherry insistia em outro caminho, dizia que Stephanie já tinha rondado a vida do casal e precisava ser investigada. Mas Stephanie era da polícia e essa suspeita acabou deixada de lado. Em 2009, ela já era uma detetive respeitada na divisão de roubo de arte. Quando colegas reabriram o caso, chamaram Stephanie para uma conversa com um pretexto. Disseram que queriam ajuda sobre quadros furtados. Só que quando citaram John e a esposa dele, a conversa mudou de peso. Stephanie tentou empurrar tudo para um passado distante, quase sem importância. A virada estava guardada havia 23 anos, uma amostra de DNA retirada de uma marca no braço de Sherry. Os investigadores compararam esse material com o DNA coletado secretamente de um copo usado por Stephanie. O resultado apontou para ela. Ainda havia outro detalhe incômodo. Dias depois do caso, Stephanie registrou o suposto furto de uma arma dela, do mesmo calibre ligado à morte de Sherry. Em 2012, Stephanie Lazarus foi condenada por homicídio em 1º grau e recebeu pena de 27 anos à prisão perpétua. Ela recorreu, mas a condenação foi mantida. Em 2023, numa audiência de condicional, confessou formalmente pela primeira vez. Mesmo assim, em 2025, a liberdade foi negada. O conselho entendeu que ela ainda tentava diminuir a própria responsabilidade. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.